Olá, bem-vindos ao curso de processamento de imagens do INPA. Essa semana nós estamos falando de modelos temporais para análise de imagens, ou seja, para vídeos. Então, na terça-feira, nós falamos do problema de tracking, acompanhamento de objetos numa sequência de imagens, do ponto de vista cinemático, vamos dizer assim, né? De uma análise espaço-temporal do ponto de vista cinemática, né? E discutimos como fazer isso e os modelos matemáticos de você identificar variações na imagem ao longo do tempo, né? E na aula de hoje nós vamos continuar isso incorporando um novo ingrediente que é a dinâmica. Então a gente vai falar de análise de sequências de imagem para entender o modelo da dinâmica do movimento na medida que coisas vão acontecendo na cena 3D e vão se refletindo na imagem, né? Então, para isso, a gente vai discutir esses modelos dinâmicos do ponto de vista probabilístico, porque é a caracterização natural para colocar isso no contexto de redes neurais profundas. E aí a gente vai terminar a aula exatamente mostrando como é o que a gente viu na aula de terça-feira, esses modelos cinemáticos e os modelos dinâmicos que a gente vai discutir na aula hoje, como eles podem ser combinados para criar redes neurais, para processar vídeos, para fazer rastreamento de objetos, fazendo o acompanhamento deles ao longo da sequência, né? Isso aí, de uma certa maneira, a gente vai estender o que a gente falou na semana passada de localização e segmentação, porque a ideia é localizar objetos e acompanhar esses objetos que foram localizados ao longo do tempo, né? Bom, então eu vou passar para a apresentação da aula de hoje, né? E aí, nesse sentido, exatamente, a gente vai fazer o rastreamento de objetos, né? Que seria, tecnicamente, em inglês, object tracking, né? Então, como eu falei, a aula vai ser dividida em duas partes, né? A primeira parte a gente vai discutir o rastreamento usando modelos dinâmicos e, mais especificamente, usando o filtro de Kalman, que é a técnica clássica para colocar esses modelos dinâmicos no contexto probabilístico. E vou terminar a aula falando de redes neurais para fazer rastreamento de objetos, e vou dar exemplo de 3 redes neurais com arquiteturas e características diferentes. Bem, então vamos começar falando de rastreamento usando o filtro de Kalman. Então, o que a gente quer fazer? Na verdade, um negócio importante aqui é que a gente quer, na verdade, levar em conta, né, a dinâmica, né? Então, a gente quer fazer o rastreamento considerando a dinâmica do movimento, né? Não só a cinemática, como a gente viu na aula passada, né? Então, para isso que a gente vai fazer, a gente vai fazer o que a gente analisou na aula passada, de usar a posição do objeto, né? Mas a gente vai analisar a posição do objeto ao longo do tempo, incorporando, né, uma predição que é dada pela dinâmica do movimento. E a gente vai fazer isso no contexto probabilístico. Então, a gente tem, né, um padrão de movimento, né, e vai ter uma esperança, uma expectativa, né, baseado nesse padrão, que vai ser essa expectativa vai ser modelada probabilisticamente, né? Então, a gente vai ter esse modelo dinâmico para fazer o rastreamento, né, e estendendo a análise cinemática que a gente fez na aula passada, né? Então, como se faz isso, né? Então, exatamente, a gente quer modelar, né, o movimento esperado de um objeto, né, para predizer aonde esse objeto vai estar no próximo frame, né? Isso
olhando a sequência de imagens até o ponto atual, né, sem ver o que acontece no próximo frame, né? E depois a gente vai incorporar essa observação no frame seguinte, né? Então, qual é a ideia disso? Por que isso é importante? Primeiro, porque você vai explorar a coerência temporal e a computação vai ser localizada numa certa região da imagem para a análise ficar mais eficiente, né? E segundo, que como a gente está lidando com processos de sensoriamento, os sensores, em geral, têm vários tipos de ruído, né? E a gente quer lidar com esses tipos de ruído, e se a gente tem uma suposição de que o movimento é suave, a gente vai, na verdade, eliminar esses ruídos baseados no nosso modelo dinâmico, né? Então, você tem uma expectativa a priori da dinâmica do movimento, e daí isso vai regularizar a análise que a gente vai fazer. Então, para isso funcionar, como a gente falou na aula passada, a gente tem que fazer certas suposições, né? E como a gente está lidando aqui com a dinâmica, né? Quer dizer, a primeira coisa é que a gente está assim, se baseando, né, num padrão de movimento que é contínuo, né? Então, para ter essa análise dinâmica, a gente está esperando continuidade do movimento. Então, em particular, primeiro, a gente está supondo que a câmera ela não tem cortes na captura, quer dizer, a câmera está capturando os frames numa taxa constante, né, em geral, né, que é rápida, como a gente viu na aula passada, né, a observação que você faz, né, num instante de tempo e no seguinte são muito próximas, né, no tempo, e por isso não tem nenhum pulo na imagem devido à câmera ser desligada e ligada num outro ponto, né, ou uma coisa muito rápida, né. E a outra coisa também é que os objetos eles não vão aparecer e desaparecer assim magicamente, né? Obviamente que a câmera ela tem um campo de visão, né? Tem um quadro e um objeto pode entrar num certo ponto do quadro e pode sair de um certo ponto do quadro. Mas isso é uma das coisas que a gente vai lidar no tracking. A gente sabe que a fronteira da imagem ela tem um comportamento diferente, né? Mas dentro da região do interior da imagem, os objetos vão ter uma continuidade no seu movimento. Embora, como eu falei na aula passada, você tem o problema de oclusão, né? E aí, nesse caso, pode acontecer que objetos sejam parcialmente bloqueados por um outro objeto, mas isso exatamente a gente vai ver na parte final da aula, né, que é exatamente aonde esses processos de tracking falham, e você tendo um modelo dinâmico, você pode compensar isso, né? E, finalmente, quer dizer, a gente está imaginando que, na realidade, tanto o movimento dos objetos na cena quanto a câmera tem mudanças que são graduais, quer dizer, são suaves. E isso é um ponto importante porque quando você está observando só a imagem, você tem dois tipos de movimento, né? Um é o movimento do observador, da câmera em si, né? Então, isso não ocorre, né, assim, se a câmera está fixa, né? Mas se você tem uma câmera que está se mexendo, tem algum tipo de movimento na câmera, mesmo que você tenha uma cena fixa, você tem um movimento da imagem porque a câmera está olhando para coisas diferentes na cena, né? E, por outro lado, se você tem a câmera fixa, a cena está se mexendo e a câmera está parada. E só os objetos da cena que estão se mexendo. E, normalmente, numa cena você tem uma parte que é estática, que são objetos que não têm movimento, né? Por exemplo, uma casa, uma árvore, uma coisa assim. E você tem objetos que têm movimento, como pessoas, carros que estão andando ali, se movimentando na cena, né? A grande questão é que você tem a combinação desses fatores. Quando a câmera está se mexendo, você tem objetos se mexendo, né? Isso é chamado de
ego motion, né? Quer dizer, no fundo, você pode separar esses dois movimentos, e isso é uma coisa importante na análise de vídeos, né? E tem muita coisa em visão computacional que exatamente lida com esse problema, né? E isso é muito usado, inclusive, em efeitos especiais de cinema, né? Porque quando você filma uma cena 3D, você precisa saber o movimento da câmera em 3D. Então, isso é uma das maneiras de fazer. Eu não vou falar isso aqui no curso, mas é uma área muito desenvolvida que, inclusive, também está sendo beneficiada pelos avanços na área de aprendizagem profunda, com imagens e vídeo, né? Mas, de qualquer maneira, quer dizer, assim, dadas essas suposições de que a dinâmica dos movimentos na cena e na câmera, elas estão de acordo com essas suposições que a gente está fazendo e obedecem essas restrições, então, aí você consegue ter um modelo da dinâmica que funciona para fazer rastreamento. Então, como é esse modelo que a gente vai discutir aqui? Na verdade, a gente vai discutir rastreamento como um processo de inferência no sentido probabilístico. Então, a gente está assumindo que você tem uma variável aleatória, que a gente está chamando aqui de x, né? E você tem o estado, chamado estado oculto, né, dessa variável. Na verdade, ele está associado com os parâmetros desse modelo que interessam para a gente, que exatamente são dados pela dinâmica, né? E o que a gente vai ver, na realidade, que não é oculto, que é o capturado pela câmera, são, na realidade, medidas, né, que foram sensoriadas, no caso, as medidas aí vêm da imagem, da análise da imagem, né? Mas essas observações, elas são ruidosas, né? A imagem em si é ruidosa, a câmera pode ter trepidações e coisas assim que a gente quer desconsiderar como ruído, né? Então, você tem um outro estado, que é uma outra variável aleatória associada com essas medidas, né? E aí, qual é a ideia? A ideia é que a gente vai, numa sequência de imagens, né, de um vídeo, a cada instante, esse estado que a gente está interessado aqui, né, ele vai ser atualizado, quer dizer, ele vai passar do x de t menos 1 para o x de t, né? E, ao mesmo tempo, a gente vai olhar uma nova imagem da sequência, né, um novo frame, né, um fotograma, né, nesse tempo atual, né? Então, a ideia toda do processo é isso: você vai evoluindo ao longo do tempo, atualizando pela dinâmica o seu modelo escondido, né, e usando os dados do estado atual que foram rastreados, capturados pela câmera, para atualizar e corrigir esse modelo. Então, isso é o processo de inferência que a gente vai estudar aqui e vai terminar falando do Kalman filter, né? Então, exatamente, quer dizer, o objetivo disso, né, é caracterizar isso da maneira probabilística, né? E aí você, na verdade, vai conseguir, baseado no estado passado, né, você vai recuperar, né, o próximo estado, né, que é o mais provável, né, dada todas as observações até aquele momento, quer dizer, de t igual a 0 a t menos 1, né, e o conhecimento da dinâmica do processo que você modelou, né, usando algum modelo dinâmico, e esse modelo foi aperfeiçoado, né, no sentido probabilístico, fazendo inferência, né, usando esse processo, né, de atualização e correções baseados nos dados, que é à medida que você vai vendo os dados, né? Então, esse aqui é o objetivo, e aí assim, a gente agora vai ver os detalhes de como fazer isso, né? Então, primeiro, para dar uma intuição de como isso funciona, quer dizer, imagina assim, você tem
uma sequência que tem vários frames, né, anteriores aqui, né, o T-1, T-2, né, e você está olhando para o fotograma do tempo atual, o tempo T, e você quer, na verdade, predizer o tempo T mais 1. Né? Então, aí, esse seu modelo dinâmico vai te dar uma certa crença, né, de como as coisas vão se movimentar no próximo tempo. Então, você tem uma pessoa andando aqui, né, ela está andando nessa direção, então você sabe que ela vai andar para frente e você sabe mais ou menos para onde é que ela vai andar. Né? Então, você tem exatamente a posição dela, né, no tempo T mais 1, baseado nessa crença. Né? E aí, olhando a imagem, né, você vai poder verificar se a sua crença estava correta, o seu modelo dinâmico estava correto. E daí você tem uma medida que é saber aonde que essa pessoa passou. Ela estava num lugar, passou para o próximo lugar. E aí, olhando essa medida, você vai fazer uma correção e dizer, não, ela está nessa nova posição aqui, e com isso você combina, né, a sua predição anterior com a predição corrigida baseada na sua medida, e ao mesmo tempo você vai ajustando o seu modelo dinâmico ao longo do tempo. Então, quais são as questões que a gente tem, né, nesse processo? Né? A primeira coisa é como você vai representar, né, essa dinâmica, né, que exatamente vai determinar como o estado está mudando. Né? E a segunda, como você vai representar essas relações, né, entre o estado e as medidas. Né? Isso dentro de um modelo probabilístico em que você tem que levar em conta a incerteza das medidas. Né? Então, isso essencialmente é a base, né, da parte de representação. A gente tem que representar essas coisas, ter esses modelos. Né? E, ao mesmo tempo, a gente tem que ver como fazer esse processo de uma forma computacional, quer dizer, fazer predições, corrigir as predições e fazer com que isso vá evoluindo ao longo do tempo e sempre aprendendo cada vez mais. Né? Então, para isso, o que a gente vai fazer como a gente está usando essa caracterização probabilística, a gente vai considerar que o nosso modelo dinâmico é um modelo dinâmico linear, né? E está associado com distribuições de probabilidade gaussianas, que fica mais fácil de trabalhar classicamente. Né? Só uma observação, tem modelos mais sofisticados do que esse que eu vou apresentar aqui, que usam misturas de gaussianas que assim, estendem toda essa teoria para coisas um pouco mais complexas. Né? Toda a parte computacional, a gente vai fazer para atualizar esses modelos e ir aprendendo ao longo do tempo, a gente vai usar o filtro de Kalman, que também é uma coisa clássica em visão computacional, e também tem extensões, né? Mas eu vou falar aqui da parte mais básica do filtro de Kalman. Então, continuando, né, agora aqui seria interessante a gente voltar àquela intuição, né, e ver como o rastreamento funciona como inferência, né, nesse contexto probabilístico. Então, como a gente viu a representação, né, do nosso estado, que é essa variável x oculta, né, ela vai ser dada por um modelo, que é um modelo dinâmico linear, né, uma distribuição normal. Né? Então, isso aí vai dar a crença, né, na nossa predição, que está aqui sendo mostrada com essa gaussiana. Né? E aí a gente tem também, né, uma medida que foi tirada da imagem e também está caracterizada com uma outra gaussiana. E exatamente o que o filtro de Kalman faz
é usar essa predição e essa medida para ir atualizando o modelo, né? Então, o que ele vai fazer é, essencialmente, corrigir, né, aquela predição anterior para uma nova predição aqui, né? E aí, com isso, a gente tem uma predição corrigida e vai evoluindo isso ao longo do tempo, né? Obviamente, você vai ajustando todas essas variáveis, né, na medida que a sequência vai se desenrolando. Então, a primeira coisa aí é assumir que nós temos variáveis aleatórias independentes, né? Então, e na realidade, a segunda coisa é assumir um processo marcoviano, né? Então, essencialmente, você tem a sequência de imagens, a gente já falou isso aqui no curso em outros contextos, né? Então, você, analisando essa variação ao longo do tempo, você vai assumir que o estado atual, né, ele é influenciado pelo estado imediatamente anterior, né? Então, você tem uma sequência de estados, né, que vai do T0 até o T-1. Você tem o estado atual no tempo T, e aí a probabilidade desse estado no tempo T, ele depende exclusivamente do estado T-1. E o nosso modelo dinâmico ele vai ser exatamente formulado dessa maneira. E a gente vai usar um modelo dinâmico linear, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, especificar qual é, né? E a mesma coisa, quer dizer, a gente vai fazer uma suposição que a medida que a gente vai fazer no tempo T, né, ela depende do estado corrente, né? Quer dizer, então você vai fazendo pares de medidas, né? Quer dizer, você tem o estado e a medida, né, em vários tempos, né? E aí você faz uma predição para o tempo T baseado na observação que você tem nesse tempo T, né? Que seria exatamente aquela correção. Então, isso aqui é o modelo de observação que vai ser usado no filtro de Kalman, né? Então, como é o processo? O processo é exatamente esse ciclo, né, de predição e correção, né? Então, dado o que a sequência, né, de observações, né, de medidas que foram feitas até o estado atual, né, que seria o T-1, né, a gente quer predizer o próximo estado, que seria o estado T, né? E aí, baseado nisso, a gente vai olhar, né, a medida nesse novo estado, né, que seria o Y de T, né? E daí a gente vai fazer a correção, né, baseado nisso, né? E isso vai continuando exatamente dessa forma, né, sequencialmente, o tempo T vai avançando ao longo do tempo, e a gente está sempre olhando, né, para o tempo anterior, tudo que aconteceu anterior, imediatamente anterior, né, usando o modelo marcoviano, e atualizando aquelas distribuições. Então, como eu falei, a gente vai usar aqui, né, um modelo dinâmico linear, né, e exatamente esse modelo e essas variáveis aleatórias a gente supõe que são modeladas pela distribuição normal, né, por uma gaussiana, e a gaussiana é caracterizada exatamente pela média e pela variância, né? Então, quando você tem um processo em dimensão 1, quer dizer, uma variável, né, aleatória em dimensão 1, então a gente tem realmente a média e a variância explicitamente.
quando os dados têm uma dimensão maior, né, maior que 1, então, na verdade, a gente vai ter a matriz de covariância, né, desses dados. Então, aqui no caso, a matriz de covariância aqui para um processo, quando os dados são em dimensão 2, né, ou mais. Né? Então, é exatamente isso que a gente vai modelar e atualizar nesse processo, né, de predição e correção. Então, agora vamos ver como é o modelo dinâmico linear que a gente vai usar nesse contexto. Né? Então, essencialmente, a gente quer, nesse modelo dinâmico linear, assim, ter um conhecimento a priori da dinâmica. Né? Então, essencialmente, a gente quer ter um modelo dinâmico do sistema simples, né, que pode representar a evolução desse estado, né, ao longo do tempo. Né? Então, a gente pode pensar num modelo dinâmico mais simples que a gente pode conseguir, né, que seria o modelo dinâmico linear. A gente vai ver os detalhes dele daqui. E depois a gente vai ter um modelo das medidas, né, que a gente tem que considerar que essa medida ela está seguindo esse modelo dinâmico linear, mas tem imprecisões tanto devido a ruído e também devido ao fato que nem sempre o movimento, a dinâmica, ela é totalmente linear. Né? Então, o ruído ele vai acomodar essas duas coisas. Né? Então, para isso, como a gente viu, né, você vai ter essa variável aleatória, né, x de t, né, que você vai caracterizar pela distribuição aqui normal, né, que tem um ruído associado. Né? E a mesma coisa, né, para a medida. Então, aqui, né, a gente vai ter, dependendo da dimensão dessa nossa variável, né, você vai ter um vetor, o x de t vai ser um vetor n por 1, né? O x de t menos 1, obviamente, também é um vetor n por 1, e a gente tem aqui, né, uma matriz n por n, né, que exatamente vai fazer essa evolução, né, baseado no modelo linear dinâmico. Né? E você tem o ruído também, né, que vai ser associado. E para as observações, né, a gente vai ter também uma coisa semelhante, né, só que as observações elas pode ter outra dimensionalidade, m por 1, né, e aí você vai ter, né, essa matriz aqui, m por n, e aqui você tem, né, o modelo dinâmico, né, que é n por 1. Né, e com isso você vai caracterizar os dois componentes da nossa representação. Né. E nota que aqui nessa primeira parte, né, você está pegando o x, né, do tempo anterior, né, para predizer o x do tempo atual. Né. E nessa parte aqui, né, relacionado com a medida, né, você vai pegar o x que foi predito, né, estimado, né, nessa fase, para analisar a sua observação e que seria, né, a probabilidade e a verossimilhança dessa observação. Né? Então, esse processo, na verdade, pode ser caracterizado de maneira muito correta, né, dentro da probabilidade estatística bayesiana, né? Porque você tem um conhecimento a priori, né, e você tem essas estimativas. Né? Então, aqui vamos ver um exemplo concreto, o mais simples possível, né, de uma partícula que está se movimentando, né, e na reta. Né? Quer dizer, então, a nossa variável é a posição, né, da partícula,
né, ao longo da reta, né? Você tem uma reta aqui, tem a posição dela em cada tempo, né? Então fica fácil de ver aqui as contas, né? E está imaginando o seguinte, que essa partícula ela está se movimentando com velocidade constante, que daí a gente vai tirar o nosso modelo dinâmico linear, né? Então, vou até voltar aqui também para vocês verem, se vocês não viram, né? A partícula estava nessa posição e aí ela vai andar para a próxima posição, né? E com isso, a análise, né, você tem a evolução ao longo do tempo da posição da partícula, né? Supondo que o modelo ela está se movendo com velocidade constante, isso aqui deveria ser uma reta, né? Mas como tem ruído, você tem dados que vão estar de uma maneira perturbada pelo ruído, né? Então, se a gente fosse pegar aqui, você vai ter uma coisa que está fazendo assim em volta dessa reta aqui, né? E exatamente a gente quer combinar essas duas coisas para ter um resultado suavizado, né? Eliminando a grande parte desse ruído que está nas observações, né? Então, olhando agora especificamente, né, a gente está assumindo, né, que a partícula se movimenta com velocidade constante. Então, o estado lá, né, da nossa variável x de t, né, você tem a posição e a velocidade no tempo t, né? E aí, continuando, né, quer dizer, o que você vai caracterizar, quer dizer, para o próximo tempo, né, você vai olhar o tempo anterior, né? Então, você vai ter a partícula, o estado da posição da partícula no tempo anterior, né, a velocidade no tempo anterior, e você vai evoluir ela com esse modelo dinâmico linear com um passo de tempo ΔT, né? Só que tem esse ruído, né, esse epsilon ali, que vai causar uma perturbação, né? E aí, para evoluir a velocidade, né, o que a gente vai fazer é pegar a velocidade do tempo anterior, que a gente está supondo constante, mas também vai ser perturbada por um ruído, que vai influenciar exatamente oscilações, porque apesar de a gente estar usando o modelo, esse modelo dinâmico linear e supondo a velocidade constante, a velocidade pode ter outras coisas que estão afetando a velocidade, não só pela modelagem, por não ser, né, um movimento em velocidade constante, como outras coisas ligadas com ruído que a gente tem que acomodar, né? Então, também aqui exatamente a gente faz essa correção, né? Leva essa caracterização probabilística, né? Então, essas equações aqui você pode representar, como a gente tinha mostrado no slide anterior, né, por essa matriz D, né, de T, né, mais um ruído que vai gerar o estado atual baseado no estado anterior, né, do modelo, né? E especificamente essa matriz fica dessa forma, né? Como é uma coisa em dimensão 1, né, você vai ter aqui, né, 1 ΔT 0, 1, né, que exatamente são essas equações, e aí você vai somar o ruído. E para as medidas, a gente só vai ter o dado de posição. Então, essencialmente, a gente vai ter uma matriz M mais o ruído, e aí essa matriz M, ela se caracteriza simplesmente, né, de ser, aqui no caso, um vetor, né, um zero, que vai pegar, né, o P, né, e fazer a correção, e não vai levar em conta, né, a velocidade. E isso vai ser afetado por um outro ruído também, né, que também vai evoluir. Então, como a gente vai implementar essas coisas aqui? Quer dizer, é baseado nesse
Deixa eu passar rápido aqui. Baseado nessas contas aqui, né? Nesse contexto que a gente viu anteriormente aqui, opa, desculpa, nesse contexto aqui, né? Como a gente vai e nisso aqui, né? Exatamente implementar isso aqui, né? Nesse processo, né? De predição usando esse estado. No caso, aqui a gente deu um exemplo, um D, né, para ficar fácil de colocar as contas aqui no slide, mas se isso fosse uma coisa de dimensão maior, né, você ia estender isso para, por exemplo, a partícula, em vez de ser só a posição em x, né, seria xy, ou no espaço xyz, a velocidade também, etc. Né? Então, isso aí tudo vai ser feito usando a parte computacional, né, do filtro de Kalman, que vai implementar essas atualizações. Então, essencialmente, o filtro de Kalman, né, é um método para você fazer o rastreamento, né, usando esses modelos dinâmicos lineares, né, no sentido probabilístico, levando em conta que a modelagem é usando a distribuição normal e levando em conta que a gente vai acomodar uma série de coisas nessa incerteza que está registrada no ruído. Né? Então, além disso, né, quer dizer, tanto o estado, né, predito e corrigido, né, são distribuições normais, né, gaussianas. Né? E aí, nesse caso, quer dizer, a gente precisa, para caracterizar a distribuição normal, a gente vai usar essencialmente a média e a covariância, né? E os cálculos são bem simples. Né? Se a gente tivesse um modelo mais complexo, poderia ser uma combinação de gaussianas, né? E estenderia isso de uma maneira natural. Né? Continuaria uma coisa relativamente simples. Né? Então, como funciona o filtro de Kalman para fazer essa predição e correção? Né? Então, a primeira fase é você atualizar, né, do tempo anterior para o tempo atual, e aí você sabe, né, o estado, né, do tempo anterior, tem todas as medidas até o tempo anterior, e você vai fazer a predição baseada no último estado oculto e na última medida, né, para predizer o próximo estado. Exatamente essa distribuição que a gente viu ali, que a gente vai calcular. Né? Quer dizer, você tem todas as medidas até o t a menos 1, né? E isso vai influenciar tanto, né, o estado interno oculto, quanto o estado observado, probabilisticamente. Né? Então, a gente pode dizer que isso aqui, né, caracterizado, né, pela média de desvio padrão, né, é baseado no que a gente conhecia, que seria esse mi sigma menos aqui, que é o tempo antes, o que a gente está pensando para o tempo atual, olhando só até o t a menos 1, quer dizer, o que a gente espera no tempo t, olhando até o t a menos 1. Né? E aí, na hora que você tem a medida no tempo t, né, o y de t, né, aí você vai corrigir a sua predição, né, e daí você vai poder ter uma nova caracterização, que seria exatamente essa probabilidade aqui, levando em conta a medida no tempo t. Né? E aí você tem, na verdade, a média e o desvio padrão, né, que vai estar, na realidade, corrigido
pelas observações até o tempo atual, né? E aí, com isso, você avança no tempo, né? E passa do tempo T para o tempo T mais 1 e continua nesse ciclo, né? Fazendo isso, né? E fazendo essas correções. Então, o interessante é que você vai evoluindo, né, os parâmetros, né, do modelo, né, fazendo essa correção. Então, o filtro de calma essencialmente faz isso. Ele vai corrigindo os parâmetros do modelo à medida que você vai observando a sequência ao longo do tempo. Então, mais especificamente, né, como a gente viu, né, você tem esses modelos lineares com ruído, né, de dinâmica do processo, né, e você vai fazer exatamente estimar, né, essas distribuições e fazer exatamente essas atualizações aqui dos parâmetros da distribuição normal, da média e da variância, né, do processo, né. E aí, assim, quando você faz, né, essa atualização, você vai corrigir o próprio modelo, né, e daí você vê que o seu modelo aqui, né, ele é baseado nessa distribuição, e aí para corrigir o modelo, né, você vai atualizar a nova média, né, e a nova variância, levando em conta, né, o que tinha, né, nos dados anteriores, né, até aquele momento, quer dizer, seria o mi e o sigma menos, né, para dar o mi e o sigma mais, né. Então, essencialmente, essas aqui são as contas que a gente vai fazer, né. E o negócio que é interessante, né, que o filtro de Kalman, ele é muito poderoso porque você tem esse balanço entre a dinâmica que está sendo modelada, né, e a observação do comportamento, né, baseado nessa dinâmica, mas dos dados reais, né? Então, você pode ter, né, uma incerteza, né, maior, né, no modelo da dinâmica ou uma incerteza maior no modelo dos dados observados, porque você pode ter ruídos, né, no sentido, né, tanto dos sensores quanto do próprio modelo não ser totalmente fiel, e daí você, levando em conta essas incertezas, né, uma coisa vai compensando a outra. Então, aquela última equação que a gente viu, né, que seria a caracterização, né, do estado corrigido, né, o estado próximo estado, levando em conta a predição e a correção, né, se você não tem nenhuma incerteza na predição, né, essencialmente você vai simplesmente usar os dados do que foi predito anteriormente, né, para continuar evoluindo, não vai fazer nenhuma correção, né? Então, nesse sentido, né, os dados medidos podem ser ignorados, quer dizer, se o seu modelo, né, ele é perfeito, né, no sentido de modelar o movimento precisamente, ele está refletindo as medidas, então você pode até ignorar a medida, né? Por outro lado, quer dizer, se na realidade você não tem nenhuma incerteza na medida, quer dizer, e a medida ela é mais assim, importante do que o seu modelo, quer dizer, ela desvia do modelo de uma maneira significativa, quer dizer, pode ser algum momento em que o seu modelo não está refletindo a dinâmica. Por exemplo, você tem uma partícula que ela vai andando com velocidade constante numa direção, e aí, de repente, ela para instantaneamente e volta, né? Então, aquele modelo, naquele ponto, ele não está refletindo o comportamento dinâmico, porque não está seguindo o modelo dinâmico linear.
de movimento com velocidade constante. A velocidade parou e vai voltar. Aí, nesse ponto, né, aí você, na realidade, vai essencialmente atualizar o modelo com os dados observados, né, e, essencialmente, você vai ignorar a predição, porque aquela predição era ruim. Né? Então, essa grande qualidade é do filtro de Kalman, porque ele vai combinando, né, as informações do modelo dinâmico com as informações da predição, né, e com os dados observados. Né? E aí, essa evolução ela é um balanço entre os dois, e isso sai naturalmente da estatística, na medida que você vai olhando e atualizando essa distribuição normal, né, e combinando uma com a outra. Então, na verdade, isso aqui, né, é o segredo, né, do filtro de Kalman, né, de combinar essas duas coisas. Então, aqui dá para ver exatamente qual é o efeito disso. Né? Aqui a gente está imaginando, né, que tem uma pessoa, né, nesse vídeo andando, né, e está olhando aqui também, imaginando só a posição em X dessa pessoa no quadro. Né? Então, você tem aqui, né, a evolução ao longo do tempo, e aqui a posição em X ao longo do quadro, e você tem o estado, que são essas bolinhas, né? E o estado, na verdade, seria o estado real, mais ou menos um modelo dinâmico linear aqui, velocidade constante. Né? Aí você tem as medições, né, que você vê que estão oscilando muito, né? E tem algum ruído, né, por vários fatores. Né? E daí você vai predizer, né, essa estimativa, né, baseada nessa combinação, né, que seria exatamente essas estrelinhas aqui, né? Então, mais ou menos aqui em volta, um pouquinho mais perto. Né? Mas na hora que você faz a correção, né, você tem uma coisa que é muito mais suave. Né? Então, muito provavelmente, nesse caso, quer dizer, você pode imaginar que essa pessoa ela não está andando exatamente numa velocidade constante. Né? Tem pequenas variações, mas não são variações tão grandes quanto está mostrando aqui só nos dados. Então, você tem essa suavização, né? Que é corrigida. E aqui, nessas barras, né, você tem exatamente as variâncias, a estimativa de variância, né, antes e depois das medidas. Então, você vê que o efeito do filtro de Kalman é reduzir a variância. Né? Você tem aqui, né, essa variância grande aqui nesse tempo, né, e aí passa para uma variância muito menor, né, na hora que você faz a correção. Né? Então, assim, é uma coisa padrão que é muito usada, né, em computação, em vários contextos, né, para, assim, por exemplo, se você tem, né, os dados do mouse, né, para interação, né, você está mostrando isso ao longo do tempo e você quer ter uma certa suavidade. Então, você pode usar um filtro de Kalman associado com isso. Várias coisas você pode usar o filtro de Kalman. E nota que aqui a gente está usando, né, um contexto probabilístico de maneira efetiva, mas não está fazendo nenhum aprendizado de máquina no sentido de usar redes neurais. Né? Mas o que é importante é ver que esse contexto, né, é o que vai ser aprendido, né, numa rede neural. Né? Mas não necessariamente a caracterização probabilística vai ser baseada, né, numa distribuição normal e coisas assim. Você vai aprender ali, né, na rede, né, essas probabilidades, distribuições de probabilidade, de uma forma mais complexa. Então, a grande coisa de assim, ter essa intuição e depois passar para estudar redes neurais é que você tem intuição de o que está acontecendo em termos probabilísticos e é que a rede pode ir além
desses modelos dinâmicos lineares, né, do mesmo jeito que a gente viu, né, que para, por exemplo, fazer regressão, né, quer dizer, a rede ela parte de intuições simples como a regressão linear, e você começa, a rede tem capacidade de fazer regressão não linear e uma série de outras coisas, né? Então, a importância de entender isso é por essa razão, né? E aí, como eu falei, né, quer dizer, esse contexto é muito poderoso, mas tem uma série de questões, né? Por exemplo, a primeira coisa é você tem que inicializar o modelo, né? Porque você vai fazer rastreamento de algum objeto, você tem que identificar onde está aquele objeto, né? E também ter uma inicialização das distribuições que você tem. Então, normalmente, essa inicialização é feita manualmente e para caracterizar, né, aonde estão os objetos que estão se mexendo, né? Se você tem um fundo estático e o objeto está se mexendo, tem algumas técnicas simples, como, por exemplo, fazer a subtração do fundo, né? Ou algum tipo de detecção, né? E a gente viu que, nesse caso, tem outros tipos de análise de imagem que você consegue fazer detecção e segmentação que podem ser usados nessa inicialização, no nosso caso aqui, de fazer rastreamento de objetos, né? E a outra coisa que eu falei é que, numa cena, né, em geral, você tem, né, oclusões, porque a cena é 3D, né, e um objeto pode bloquear o outro, etc., né, e outros fatores podem perturbar essa observação, né. Então, assim, você, para lidar com isso, você pode ter outros tipos, né, de dados, né? Como eu falei, você poderia ter, por exemplo, uma câmera RGBD, pegar as coisas em 3D e outro tipo de coisa, né? Mas, de todo modo, assim, não só, né, em relação a essas questões, mas em relação ao próprio o filtro de Kalman, quer dizer, tem várias extensões e isso é muito usado na prática em visão computacional clássica, né? Então, em resumo, né, o filtro de Kalman ele faz rastreamento como se fosse uma inferência, né? Então, ele essencialmente vai estimar, né, a probabilidade posterior, né, no sentido bayesiano, né, da posição do objeto, dado a observação, né? E para isso a representação usa, né, um modelo linear da dinâmica, né, que representa a evolução dos estados e das medidas, né? E o filtro de Kalman, que ele faz essencialmente essa predição e correção recursiva, né, atualizando esse modelo, né, refinando as coisas baseadas na medida, né? E como eu falei, assim, tem uma série de questões que você pode usar aqui para melhorar as aplicações, né? Em relação a todo o contexto teórico, né, que a gente discutiu. Então, agora eu queria passar para a segunda parte da aula, que é exatamente a gente mostrar como esses princípios que a gente viu na aula de terça-feira, que tem uma análise simplesmente cinemática do movimento, e o que a gente viu na primeira parte da aula, que já tem, né, uma análise dinâmica do movimento e probabilística, né, como a gente junta isso para ter aplicações usando redes neurais profundas para vídeo. Então, eu vou falar de 3 abordagens diferentes, que são exemplos. Isso não pretende ser nada extensivo, nem nenhum survey, uma revisão geral do estado da arte nessa área de tracker, mas eu selecionei esses 3 porque mostra muito bem, assim, tipos de arquiteturas diferentes e, na verdade, a ordem que eu coloquei, ela vai numa sequência muito natural em termos de complexidade da arquitetura das redes. Então, a ideia é que o primeiro exemplo vai ser uma rede convolucional
que a gente faz um treinamento offline, né, para rastreamento, levando em conta a análise ao longo do tempo, né? O segundo também vai ser uma rede convolucional que vai fazer uma análise online, no sentido de que você vai... o offline você treina antes e depois usa na rede. O online, ele, na verdade, ele vai evoluindo e treinando e aprendendo com a sequência, né? E aí, finalmente, eu vou pegar uma rede convolucional e juntar com uma rede recorrente, o LSTM, para criar uma rede que vai fazer uma análise simultânea em espaço-tempo, né, no sentido do que a gente discutiu no curso até agora, né? Então, eu vou dar um exemplo de redes em cada uma dessas categorias aqui nessa segunda parte da aula. Então, o primeiro exemplo é esse trabalho, né, que chama GoTurn, né? E, na verdade, o GoTurn é um acrônimo, né, que são as iniciais, né, de fazer rastreamento de objetos genéricos, né, usando redes de regressão, né? E aí, qual é a ideia dessa rede, do GoTurn? Para fazer o rastreamento, você vai receber, né, uma caixa envolvente do objeto de interesse no primeiro quadro do vídeo, né? E aí você vai acompanhar esse objeto, né, pelo resto do vídeo, subsequentemente, fazendo exatamente essa coisa de passar de um fotograma para outro. E aí, nesse sentido, que vai ter o seguinte: você tem, né, o frame atual, né, você tem uma região aqui, né, onde tem o objeto de interesse, né, que é a região que vai ser analisada. Então, essa imagem que você vai trabalhar, né, e isso, na verdade, ele vem do frame anterior, porque no frame anterior, né, você tinha, né, a região que foi identificada, tem a região correta, aqui você vê que o rosto da pessoa está exatamente no centro da região, talvez não tenha dando para ver aqui por causa do contraste, mas assim, nessa imagem aqui, o rosto está exatamente aqui, e nessa imagem o rosto está aqui assim, né? E aí você vai fazer exatamente essa correção, analisando, né, a imagem atual e o que vem da outra, mas com os dados que estão numa rede de convolução. Então, você tem uma rede de convolução que vai analisar cada uma dessas imagens, e no final você tem uma rede totalmente conectada que exatamente vai fazer essa predição. Então, isso é uma arquitetura que vocês vão ver que é o jeito de combinar a imagem, né, e as redes de convolução com a sequência. Então, nesse tipo de arquitetura, né, a análise da imagem ela fica numa primeira parte, né, que analisa cada frame e é uma rede de convolução. E a análise da dinâmica ela fica numa segunda parte, que é uma rede totalmente conectada, que exatamente vai modelar aquela dinâmica e fazer as predições, dada a combinação do que estava antes e do que está observado, né? Então, nesse sentido, esse tipo de arquitetura ele captura muito aquela observação que eu fiz de terça-feira, né, que é aquela frase do McLaren, que o movimento são os interstícios que ficam entre os frames, né? Então, essa rede totalmente conectada, ela essencialmente está analisando exatamente esses interstícios que ficam entre os frames, que é a dinâmica, né? E aí, em particular, quer dizer, o GoTurn, ele usa uma estratégia que é exatamente essa estratégia offline. Então, o que ele faz? Na verdade, você tem a parte de treinamento e de teste, né? Ou seja, teste ou inferência, né, no caso, quando você vai usar para valer, né? Então, essencialmente, a rede é treinada com uma série de vídeos, né, imagens, obviamente, tudo fazer um treinamento supervisionado, você tem os dados todos, tá? Você treina a rede e vai calcular os pesos dessa rede.
né? Aí, quando você vai usar, você congela, né? Tá vendo esse cadeado aqui? E aí você usa essa rede, né, olhando os frames para fazer a predição. Então, é chamada de offline porque assim, você não está olhando nada dos dados daquele vídeo, você está olhando só dados de vídeos anteriores que foram usados para treinar, aqui você usa só para inferência, né? E essa rede, ela é assim, bastante eficiente, né? Numa máquina com GPU, ela roda a mais de 100 quadros por segundo, e essa rede também está integrada no OpenCV, né? Então, só para vocês verem aqui, né, eu vou mostrar aqui a página aqui da rede, né? Então, aqui você tem, né, no GitHub, né, a rede com os modelos e tal, né? Então, se vocês quiserem fazer experiência, vocês podem olhar aqui e, na verdade, testar isso, comprovar, né? Bom, então agora, continuando, né, eu vou mostrar aqui os resultados dessa rede, como é que ela funciona, né? Então, aqui, esse trabalho é do Silvio Zavarese, né, e coautores. O Silvio Zavarese é um pesquisador da área de computação visual e visão computacional bastante conhecido. Então, aqui ele vai comparar o GoTurn, que é usando essas redes neurais, com essas redes que ele chama de baseline methods, que são alguns métodos que, inclusive, estão implementados no OpenCV também, né, mas não usam redes neurais, usam coisas como a gente viu ali, né, com o Kalman Filtering, etc. Então, você vê que a rede neural ela melhora bastante, né? Então, você está vendo aqui, né, no lado direito, né, é o GoTurn, as coisas estão bem centralizadas, né, e as outras têm uma variabilidade maior que não é tão boa, né? E aí você tem exatamente aquilo que eu falei, né? Esse carro, né, ele anda, para, etc., né? Então, você tem vários momentos em que a bola, né, está andando numa direção, aí quando ela para noutra direção, quer dizer, o filtro de calma consegue fazer essas atualizações, mas a rede faz melhor, né? E você tem movimentos complexos como esse, né, que as outras redes falham completamente, né? E aqui, né, ele está mostrando resultados, né, em que as outras redes não dão conta e que eles resolvem de maneira bastante fácil, né? E aí, finalmente, ele vai mostrar, para terminar esse vídeo, uma sequência onde o próprio GoTurn tem algumas falhas, né? Então, vamos aguardar um pouquinho, vocês vão ver. Então, nesses casos aqui, o GoTurn fica aquém dos métodos do estado da arte. Então, se vocês olharem com calma, aí vocês vão ver que tem alguns pontos que o rastreamento não fica perfeito. Está vendo, por exemplo, aqui, naquele ponto final. E aí, aqui, por exemplo, você vê que tem, né, uma questão de oclusão, que um gato está interagindo com o outro, né? E, obviamente, nem todos os métodos são perfeitos. Você vê que alguns falharam, né, em sequências como essa. Está vendo a quantidade de oclusão que tem, né, nessa cena aqui de dança, né? E aqui também ele estava fazendo o tracking do objeto e passou a fazer o tracking do rosto da pessoa, né? Então ele perdeu um pouco a coisa, né? Obviamente, assim, o GoTurn não é o método melhor que existe, né? Então, assim, mas você vê que tem resultados muito bons e melhor do que o próprio estado da arte. Aí agora eu vou passar para uma outra arquitetura, que é essa MDNet, que na verdade também é um acrônimo de Multi-Domain Network, né? Uma rede de múltiplos domínios.
E aqui também, se vocês forem observar, a gente usa um método que foi usado na arquitetura de redes para detecção e segmentação, né? Que é exatamente você compartilhar a rede convolucional, né? Quer dizer, a gente viu que o Goltani ele usa uma rede separada para cada quadro ali, né? Aqui, né, qual é a ideia? A ideia é que tem o mesmo tipo de arquitetura que a gente viu, que você tem uma rede convolucional que cuida das imagens, né? E aí você tem a rede que é a rede totalmente conectada, que cuida da parte ligada com a variação ao longo do tempo. Mas o que esse MDNet fez é o seguinte: ele imagina que para treinar, né, você tem objetos de tipos diferentes, né? Então, e categorias diferentes. Então, eles treinaram em paralelo, né, por exemplo, um certo número K de camadas totalmente conectadas, em particular essa última, que é a FC6, né? Isso faz com que o treinamento seja mais rápido e, ao mesmo tempo, você consiga treinar em paralelo, né, vários vídeos, né? E uma coisa reforça a outra, quer dizer, é mais eficiente, né? E a rede ela aprende, né, em relação a domínios diferentes ao mesmo tempo, né? Em vez de fazer uma coisa que cada domínio vai influenciar de um jeito. Aqui os domínios influenciam conjuntamente essa rede de convolução, né? Que é compartilhada. Então, como é que funciona? Quer dizer, aí, como é online, quer dizer, você tem uma parte que é parecido com o offline do Goltani, que é um pré-treinamento, né? Então, o pré-treinamento ele é offline e você treina toda a rede, né? Com os dados, né? E você aprende essas representações que são independentes do domínio, né? E ela fica embutida na rede, né? E aí, na hora de você fazer o treinamento, o aprendizagem online, né? Isso é durante o tracking de uma sequência específica, né? E aí você tem, na verdade, para cada sequência, você vai, na verdade, só fazer um fine-tuning, né? Quer dizer, um ajuste nas camadas totalmente conectadas. E, em particular, nessa última camada, que é a camada, essa FC6, que tem a relação, né, com a variabilidade de domínios, né? Então, é isso. Quer dizer, a rede ela recebe, né, os pesos da rede pré-treinada, né, recebe, né, o primeiro estado inicial, que é da região a ser rastreada, e aí ela vai estimar as outras regiões e, ao mesmo tempo, vai aprender, né, ao longo do tempo, fazendo um fine-tuning dos pesos das camadas totalmente conectadas, né? Então, aqui eu vou mostrar os resultados, que são um pouco melhores do que os resultados dessa rede do Goltani. E aqui ele pegou algumas sequências clássicas, né? E aí também aqui ele está mostrando a comparação com outras redes diferentes, né? Algumas que usam redes de convolução também. Então, você vê que tem a MDNet, que é essa vermelha, aí você tem essa CNN SVM, né? Que dá para ver o que usa, e essas outras, né? E você vê que os resultados da MDNet é melhor que todas essas. Inclusive, essa sequência é uma sequência igual a que o Goltani usou, né? E aqui tem umas outras, né? E você vê, por exemplo, tem uma das redes lá, aquela DSSC, perdeu o negócio completamente, né? E a dele fica perfeita, né? Essa aí, para quem gosta de história em quadrinhos, né? E Matrix, né? São muito bons. E aí também essa sequência foi usada no Goltani, né? Você vê a performance, né, em termos de comparação. É pena que ele não compara com o Goltani, mas dá para ver que é melhor
todas, né? Tem aquela mesma sequência do gato, tá vendo? Que a outra rede falhou, essa aí ele tá mais ou menos, né? Tem umas falhas também. Essa aí é bem difícil, né? Porque você vê que esse modelo não tem nada de velocidade constante, né? Essa aí tem aquela questão, né? De ele está conseguindo segurar a mão, né? E passa na frente do rosto, apesar de ter essa coisa de oclusão e tal, ele não se perde, né? Já o Wall Turn se perdeu, né? Então você vê que essa rede é melhor do que a rede do Wall Turn, né? E agora, para terminar, eu vou falar dessa rede que chama rolo. Rolo, na verdade, vem de recurrent YOLO, é o YOLO recorrente, né? Então, eles cortaram o Y e botaram um R, né? Então, qual é a ideia? Exatamente, essencialmente, você combinar uma rede de convolução, né, que seria vinda do YOLO, com uma rede recorrente, que é o LSTM. Então, a ideia é que você vai ter uma sequência de entrada, né? E aí, dessa sequência de entrada, né, a rede de convolução vai extrair features visuais, né, e, ao mesmo tempo, né, ela vai, como é uma rede que está fazendo localização, ela vai dar a detecção em alguns pontos do tempo. E isso vai gerar, né, um constraint temporal, né, pela detecção. E aí, quando você junta essas coisas com a LSTM, ele vai pegar o feature visual com o constraint espacial e analisar no LSTM e dar um constraint temporal para fazer a predição no sentido do que a gente discutiu na aula hoje. Então, essencialmente, quer dizer, a entrada do YOLO são as imagens brutas, né? E a saída do YOLO ela vai ser, né, um feature vector, né, que vai depois ser passado para frente, e o bounding box, que ela está fazendo a detecção, né, a localização e detecção. E aí a rede LSTM vai ter como entrada a concatenação, né, desses features e das coordenadas do bounding box, e vai sair com um bounding box corrigido, que é a localização levando em conta a dinâmica, né, e com o tracking, né? E essencialmente, quer dizer, nessas partes onde está sendo calculada, né, os bounding box para fazer o tracking, né, você é um processo de regressão, como a gente viu na semana passada, né? Só que aqui é um processo de regressão que não leva em conta essa dinâmica, né, no sentido da sequência, né, e aqui é uma regressão que leva em conta a dinâmica no sentido da sequência e do que a gente discutiu essa semana e na aula de hoje, né? Então, a gente pode dizer que a rolo, na verdade, é uma rede recorrente que é espacialmente supervisionada, né? Então, você tem, né, a CNN, que está analisando os dados espaciais, e você tem a rede recorrente, que está supervisionando esse processo, né? Então, você tem uma regressão que é espaço-temporal, né, com uma supervisão da rede de convolução, que é totalmente espacial, né? E aí você pode, na realidade, dividir a rede em duas partes, como a gente viu aqui, né? Você tem uma parte inicial, né, que é essa parte aqui toda, né, que é a rede de convolução, é o YOLO, né? Na verdade, o YOLO vem até aqui, né? Isso aqui é uma parte alternativa, e isso aí vai ser a entrada, né, para uma outra rede, que é a LSTM, né, que vai fazer o tracking, né? Então, e aí aqui você pode ver também como a gente
tinha discutido na semana passada, né, essa primeira etapa aqui de convolução é uma rede tradicional, né, de análise de imagem. Aí depois você tem essa rede que vai fazer, né, as predições das regiões e a detecção, né, e aí vai te dar exatamente os dados, né, você tem os features aqui, né, da rede de convolução no último nível, né, e aqui você tem os dados dos bounding box, né, e você pode, na verdade, se quiser entrar com um dado visual também, você pode criar como se fosse um heat map, né, que seria uma coisa a mais aqui, né, dentro do bounding box. Quer dizer, a ideia do heat map, a gente até viu isso quando estava falando de fazer pose detection, né, que você tem um heat map nas articulações e nas aulas finais do curso, o Djalma e o Schimmer vão falar um pouco de fazer pose detection de novo e vocês vão ver como esse heat map influencia e é importante, né, para processamentos, né? Então, aqui seria uma coisa a mais que pode ser usada ou não, né? E aí, a parte final, né, dessa rede, ela faz o rastreamento usando o LSTM, levando em conta a sequência toda, né, de imagens, né? E aqui a imagem é analisada uma de cada vez, né? Então, para terminar aqui, eu vou mostrar uns exemplos do rolo, né? Infelizmente, aqui esse vídeo é um vídeo mais simples, então não tem aquelas comparações todas e tal, mas dá para ver o quão bem ele funciona. É uma sequência difícil, que é uma sequência de surf, né? E você vê que ele está acompanhando bastante bem, né? Está acompanhando a cabeça e o corpo do surfista, né? De uma maneira muito boa. Bom, então é isso. Com isso, termino a aula de hoje. Só lembrando, quer dizer, que o rolo está aqui, né? Também tem no Git, né? E o MDNet também, né? Então, se vocês quiserem olhar e testar essas redes, vocês podem olhar aqui. E na próxima semana, né, a gente vai, na verdade, se concentrar em arquiteturas genéricas de redes neurais para vídeo, que essa final da aula a gente discutiu algumas arquiteturas para a aplicação de fazer rastreamento, fazer tracking, baseado no que a gente viu de aplicações de localização e segmentação. E aí aqui, nessa parte, quando eu for falar de arquiteturas de redes neurais profundas para vídeo, aí a gente vai dar uma visão de todas as arquiteturas, um pouco como a gente falou aqui nessa parte, né, de redes de convolução e redes recorrentes. E daí a gente finaliza o curso com aplicações. Então, vou falar de aplicações para videoconferência, aplicações para interface, e o Djalma e o Luiz Schimmer vão falar de aplicações para rastreamento, que é uma coisa que vai aparecer muito e pose detection, né, que é uma coisa que vai aparecer nas apresentações finais. Então é isso, agradeço a vocês e nos encontramos na próxima semana, na terça-feira. Podemos encerrar a transmissão aqui. Obrigado.